Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolu Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da autocorrupção, né? Então, eu gostaria de começar dizendo, né, que nas pessoas comuns, né, a autocorrupção, ela costuma ser algo realmente comum também, né? Sejam com pequenas, né, autocorrupções diárias, até as grandes, né, autocorrupções, né? O professor Valdo Vieira, né, ele estudou um tipo de consciência que é pouco evoluída, né, e que é muito comum na nossa sociedade e que ele deu o nome, né, dessa consciência pouco evoluída de consréu, que é justamente a abreviatura para a consciência reurbanizada, né. E em seu livro, né, Homo Reubanizatus, ele meio que detalha, né, uma série de características, né, de consciências desse tipo, né. Então, eu busquei, né, tentar extrair quais que são, né, as autocorrupções mais comuns dessas conréus e também, né, quais que são as autocorrupções mais comuns em pessoas, né, estudantes de conscienciologia, né. Então, nas conréus é frequente a consciência do próprio defeito, né, e em vez de a pessoa buscar se programar, né, para fazer uma reforma íntima, né, ela meio que adia isso eternamente, né. Também é comum, né, nas conréus a ideia de que se alguém faz algo errado, né, isso dá a ela o direito de fazer algo também errado, né. E a terceira, né, da lista seria justamente o mecanismo de defesa do ego chamado racionalização, né, em que basicamente uma pessoa, né, ela procura argumentos racionais para justificar, né, suas atitudes erradas. E como exemplo poderia ser, por exemplo, um pai de família que, ao se desempregar, diz para si mesmo que o roubo, né, é a sua única opção, né, de sustentar a família, né. Uma outra autocorrupção seria justamente uma pessoa usar como argumento, né, de que só Deus é perfeito, justamente para buscar justificar a pessoa não dever, né, melhorar a si mesmo, né. E tem também aquelas pessoas, né, que não têm um mínimo, né, de empatia pelos outros, que ficam basicamente presas, né, em uma autocorrupção, pensando assim, né, assim, se ninguém se importa comigo, né, por que eu deveria me importar com os outros, né? E nesse sentido, eu diria que é oportuno dizer, né, que alguém precisa começar de algum lugar, né, porque senão é mais uma pessoa, né, que está ajudando, né, o mundo a ficar um pouco pior, né? Então, vamos falar agora um pouco na conscienciologia, né? E eu diria que é frequente, né, a pessoa achar que meramente por conhecer, né, as palavras e os conceitos da conscienciologia, isso faz, né, dessa pessoa uma pessoa melhor, né? E nesse sentido, se você ainda pensa dessa forma, você meio que precisa, né, tomar mesmo que um choque de realidade, né? E a conscienciologia tem também, né, pessoas cheias de defeitos, como em qualquer outro grupo de pessoas, né? E também é muito comum, né, a pessoa ela querer, né, se dedicar full time à conscienciologia, mas às vezes sem uma programação adequada, como, por exemplo, né, botar na prática a questão da ideia, né, de fazer o pé de meia, que é justamente juntar, né, um dinheiro para que ela possa se aposentar, né, de forma precoce, né. E às vezes também é difícil, né, uma vez que a pessoa, né, domina o vocabulário da conscienciologia, muitas vezes é difícil para a pessoa, né, se socializar com as pessoas, né, de outros grupos, né. E isso faz, né, com que a pessoa meio que só queira se relacionar, né, com pessoas que dominam, né, o vocabulário da conscienciologia, né. E também tem gente, né, que também acha, né, que por ser da conscienciologia não vai precisar mais, nunca mais consolar ninguém, né, nem ser consolado por ninguém, né. Lê engano, né. E há ainda, né, um grande problema para o jovem, né, porque em alguns contextos é muito difícil formar, né, uma dupla votiva, né, em casos em que não tem nenhuma instituição, né, de conscienciologia na cidade da pessoa. Então, com a pessoa idealizando, né, um parceiro, a pessoa termina, né, sem se relacionar, né, com outras pessoas. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa aí embaixo, comenta. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.